Pois não. Bom, então vamos começar a reunião do Grupo de Pesquisas Interespírito do dia 17 de maio de 2023. E a nossa reunião de hoje, a coordenação e a apresentação é da professora Niura Betim. É contigo, Niura. Bom, antes da Niura falar, só das boas-vindas ao Alessandro, que está nos visitando pela primeira vez. Ó. O Alessandro é lá do posto de auxílio espírita, né? E ficou sabendo, nosso grupo pediu para participar. Então, que bom, Alessandro, seja bem-vindo. Começa muito bem hoje assistindo a professora Niura. E depois o Alessandro se mostra aí para nós, para a gente poder vê-lo, Alessandro. Seja bem-vindo. E é um prazer muito grande estar aqui apresentando. Conseguimos já, Alessandro. É um prazer muito grande estar aqui apresentando para vocês esse trabalho, né? E como eu estava falando anteriormente de começar a gravar, eu peço vênia aos colegas por não ser da área da ciência e da religião, por ser de outro segmento, né? Eu sou da educação, sou do direito. Então, a gente, às vezes, não tem o vocabulário, a linguagem, mas nós temos aquela nossa linguagem do entendimento. Então, a minha contribuição para hoje, o professor Signatis me perguntou no semestre passado qual é o tema que eu gostaria de apresentar. Eu sou uma estudiosa da religião há muito tempo. Eu tenho a minha formação inicial no Kardec, né? E, posteriormente, alguns anos depois, mais recentemente, acabei sendo direcionada para a Umbanda. Hoje, graças a um aluno que me ajudou no momento difícil, eu entrei, me aprofundei mais, porque eu já tinha alguns conhecimentos, graças ao kardecismo, mas hoje tenho alguns conhecimentos mais aprofundados da Umbanda popular. Uma vez que a Umbanda, ela é uma religião sincrética brasileira que vai aglomerar, como todos nós sabemos, uma gama de ramificações, né? Principalmente as ramificações mais recentes. Entre elas, nós temos a Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. E a problemática que me fez direcionar para esse estudo é que, há algum tempo atrás, já frequentando a Umbanda Popular, eu fui convidada por alguns integrantes para fazer o curso de magia divina. E fazendo o primeiro e o segundo grau, porque são em torno de 77 graus que Rubens Saraceni nos traz, fazendo esses dois primeiros graus, eu percebi o quanto esse caminho, né, da magia divina é completamente diferente da Umbanda, uma vez que não trabalha o aspecto religioso, e sim apenas o aspecto magístico. E essa problemática é que eu busquei trazer e aprofundar, porque o meu objetivo era conhecer, porque num primeiro contato eu não consegui entender bem como funcionava a Umbanda Sagrada e a magia divina do Rubens Saraceni. Solicitei ao professor Signatis, então, para que eu analisasse uma dissertação de mestrado de uma menina chamada, como é que é o nome dela? Carolina Capelli. Ela faz uma dissertação em 2017 na Faculdade São Carlos, em São Paulo, e ela vai tratar exatamente desse tema, do que seria a magia sagrada, a Umbanda Sagrada e a magia divina, né? E que são dois segmentos dentro do próprio segmento religioso. Então, é esse trabalho que eu venho trazer aqui, essa análise dessa dissertação. Eu, como da área da educação, não poderia ser diferente, professor Signatis. Vou apresentar na forma de slides, porque eu sintetizei a dissertação da jovem Carolina, para que eu assimilasse de uma forma mais integral e também possa, de uma forma mais integral, passar aos colegas, e acredito que muitos de vocês não conheçam, com a devida profundidade, esse segmento da Umbanda, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês essa síntese. Vou abrir aqui, professor Signatis. Estão todos me ouvindo? Estamos. O áudio está perfeito. Ok. Então, eu vou apresentar aqui o material e vou discutindo o material e apresentando para vocês.
Estão todos conseguindo enxergar o material? Estamos, é só você colocar agora no modo apresentação. Ele está no modo de edição. Está no modo de edição. E como é que eu ponho a apresentação, professor? Embaixo à direita, ao lado nesse rodapézinho embaixo tem um negócio parecido com uma tacinha. Tá, peraí, deixa eu voltar. O quarto ícone à direita. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto ícone à direita. Da direita. O quarto ícone. Tem um de um livrinho aberto, um quadriculadinho, um negocinho, uma tacinha. O quarto ícone à direita, o quadro da apresentação. Embaixo você vai ver em 69%, aí você clica no ícone à esquerda. Isso, embaixo. Está escrito 69%. À esquerda desse 69% tem uma tacinha, nesse ícone. Deixa eu preparar a Assim, uma tela, na apresentação. Vamos ver se eu localizo aqui. Eu estou vendo os bonequinhos com as mãozinhas. Deixa eu entrar de novo. Uma janela, né? Embaixo à direita, no PowerPoint, tem um 69%. Ao lado desse 69% tem um negócio parecido com a tacinha. É esse que é o ícone de apresentação. Você coloca no modo de apresentação e depois dá entrada na apresentação aqui na sala. Tem que compartilhar primeiro, né? Peraí. Senão ela não vê a tela. Permitir. Tem que compartilhar primeiro, porque senão ela não vê a tela, né? De qualquer jeito, ela só vai ver o que ela compartilhar. Eu vou no 69? Ao lado do 69, no lado esquerdo do 69, tem uma tacinha. Aí, clica aí. Aí, tá. Cliquei. Aqui, professor, deu? Ainda não. Está chegando aqui para nós, conseguindo. calma aí. Clica de novo. Apareceu para você? Apareceu. Não vai chegar para nós, Eu cliquei. calma aí. Você acha que vai chegar, Elias? Tem que ver qual que é a tela que ela está compartilhando, né? Não, a tela... Ela está É provável que ela está compartilhando a tela do PowerPoint, a hora que apresenta em outra ao lado para ela. Pode ser Diz isso. assim, você está compartilhando... Tira o compartilhamento, Normal. volta de novo, compartilhando agora a apresentação. Apresentação do slide. Uhum. Está compartilhando outra janela do aplicativo. Isso, tira aquela, fecha ela e compartilha novamente agora a apresentação e não a tela do aplicativo. Também dá. Vamos ver se agora vai. Agora deu? Tá indo, vamos ver. Compartilhou? Eu acredito que sim. Ainda não apareceu faltou um botãozinho ainda para compartilhar. Yuri, uma coisa que você pode Próximo. fazer, mandar para mim o seu PowerPoint e eu passo os slides para você. Tá, e como é que eu mando, professor? Pelo WhatsApp. WhatsApp, o e-mail. Tá. Manda como arquivo. Tá. Você pega o arquivo Deixa eu e manda mandar pra agora. mim. Deixa eu mandar agora direto. Vou mandar direto, professor. Aqui, ó. Você está mandando pelo WhatsApp? Estou. Peraí. O nome dele é Magia Divina 1. Pronto, professor. Tá aí, já foi. Foi. Isso. Agora eu vou baixar e abrir aqui. Espera aí só um pouquinho. Certo. Conseguiu, professor? Estou tentando aqui, peraí. Tá. Olá, Tiago. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. Aí, pessoal, apareceu para vocês? Apareceu. Tá no Professor modo- aparece com letra.
Ele consegue ficar maior, não? Não. Esse é Tá. o modo da apresentação da reunião. Tá. Bom, então, o título do trabalho da Carolina Capelli é Entre a Lousa e o Altar. Por que a lousa? Porque ela está trabalhando o estudo da magia, né? A escola de magia de Rubens Saraceni. Entre a lousa e o altar é a Umbanda Sagrada, que ele é essa corrente umbandista que ele vai sustentar no início de 1990. A inserção da magia divina de Rubens Saraceni nos terreiros de Umbanda, e ela faz esse trabalho especificamente do estado de São Paulo. Lembrem que é uma dissertação de mestrado. Pode abrir, professor, continuar. Nessa próxima transparência, eu faço uma síntese de quem foi Rubens Saraceni. Então, ele foi, enquanto o senhor faz aí, eu vou ver se eu consigo ver aqui no meu. Ele nasceu em 1951 e faleceu em 2015 de câncer de pulmão, porque ele era um fumante e não se contia, né, no vício do cigarro. Sua jornada foi iniciada no espiritismo, como muitos de nós, passando posteriormente para a Umbanda, onde se tornou sacerdote de Umbanda Sagrada. Ou seja, ele, através do pai Benedito de Aruanda e do caboclo Sete Espadas, em 1996, ele então forma essa nova ramificação da Umbanda, a chamada Umbanda Sagrada. Ele ministrou o curso de Teologia de Umbanda Sagrada, visando uma melhor formação do médium umbandista em relação aos fundamentos da Umbanda. Ele foi o fundador do Colégio Tradição de Magia Divina. Ele fundou a Associação Umbandista e Espiritualista do Estado de São Paulo, ou seja, ele tinha uma leitura muito significativa de uma conversa que nós já tivemos em aulas passadas, eu tive com o Guilherme, com o Tiago, da necessidade da legitimação e da legalização da Umbanda. Isso ele já tinha lá no início de 1990, e a gente sabe que a Umbanda ela só tem essa visualização, esse reconhecimento a nível nacional, porque muitos, apesar de não ter sido tão expoente, tão significativo como foi no kardecismo, a Umbanda teve alguns dos seus seguidores, pessoas que tinham um determinado conhecimento da legislação, da legalidade, e que, através das associações, das federações, mesmo as umbandas, por que eu falo umbandas? Porque nós vamos ter várias correntes dentro da mesma umbanda. As várias umbandas tivessem apoio legal, apoio jurídico e uma maior sedimentação entre elas, mesmo as casas, os terreiros, seguindo os ritos, os preceitos de seus pais, suas mães de santo. Então, ele também foi o fundador do Colégio de Umbanda Sagrada, Pai Benedito de Aruanda, que oferece formação mediúnica e sacerdotal de Umbanda. Exerceu a sua mediunidade e fez seus estudos no campo da espiritualidade por mais de 30 anos. Então, basicamente, essa é a história de Rubens Saraceni e por que ele vai ter essa conotação. Veja que ele tem uma formação intelectual bastante significativa. E ele vai trazer para a Umbanda todo esse conhecimento que ele adquire ao longo do tempo e até o contato que ele teve com o kardecismo. Inaugurou, o senhor está me acompanhando, professor? Já estou indo para a terceira slide, professor Signates. O Saraceni vai inaugurar a Umbanda. Eu estou prestando atenção aqui, é só você falar para passar, eu passo. É esse o slide? Pode passar para o terceiro slide, esse aí. Terceiro slide. Saraceni vai inaugurar a Umbanda Sagrada, aí no início de 1990, que vai ser entendido como um novo segmento doutrinário da Umbanda, um outro, né? Porque nós temos várias ramificações. Eu, quando faço estudo com meus alunos sobre o que é a Umbanda, nós trabalhamos em torno de 10, 12 ramificações da Umbanda, só da Umbanda, hoje, né? 10, 12 grandes ramificações. E entre elas nós temos a Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni, que tem esse segmento já do século XX. É um novo segmento doutrinário que nasce a partir, então, da publicação dos seus livros.
Ele publicou mais de 60 livros e dá adesão de quase 200 terreiros que o vão seguir e vão ter essa mesma linha, essa mesma denominação, essa mesma ramificação Umbanda Sagrada. Para vocês verem o quanto o Rubens Sarraceni estava envolvido politicamente no estado de São Paulo e se ramifica posteriormente para todo o país. Na Umbanda Sagrada é mantido o sincretismo, claro, porque ele não mesmo sendo uma Umbanda dos anos 90, ela ainda vai trazer o sincretismo, a ritualística trabalhada pela Umbanda popular, antes de Zélio Ferdinandes, né? Então, é mantido esse sincretismo de sua fundação com 4 pilares, que vão formar o sincretismo que a gente tanto discute aqui. O aspecto indigenista, o xamanismo, o espiritismo kardecista, o africanismo já branqueado, que é umas discussões que eu tenho observado e que tem sido de grande contribuição pelo Guilherme e pelo Tiago, o africanismo branqueado já, porque ele não traz aquele africanismo do escravo, mas sim já com uma conotação pós-Getúlio Vargas. E o catolicismo, como não poderia deixar de ser. Retoma um sincretismo contínuo e intencional, porque essa é a intenção dele, acrescentar o budismo e o hinduísmo, veja que nós já estamos vivendo sob a égide do século XX, que vão ter uma finalidade de aproximar, dentro da leitura de Rubens, o esoterismo das escolas iniciáticas. Veja, esse trabalho eu estou fundamentando em cima da análise que vai fazer Carolina Capelli, tá? Vamos agora, professor, por a quarta transparência. E por que ele faz isso? O objetivo de Rubens, segundo Carolina, era atingir um público diversificado e diferenciado, e, consequentemente, entrar no mercado religioso de um mundo globalizado. Veja, afinal, início de 1990, em que ele formata a sua Umbanda Sagrada. Sarraceni não rompeu com o arcabouço simbólico antigo, tanto que ele conserva esse sincretismo, e sim resignificou e adequou à realidade dos dias atuais, segundo Costa, para obter um melhor entendimento e melhor aceitação da nova mentalidade que já estava acontecendo no século XX e que Rubens Sarraceni tão magistralmente percebe. Criada por Rubens Sarraceni no final dos anos 90, ele vai, então, através da influência espiritual dos seus guias, ele cria a magia divina, que não é ritualística, não é religiosa, e sim magística. Ele cria a escola Magia Divina. Insere nos terreiros umbandistas da magia sagrada, da sua egrégora. Insere os estudos magísticos através de mandalas, oferecendo aos antigos símbolos umbandistas uma nova roupagem, ligada aos movimentos esotéricos e modernos urbanos. A inserção dos cursos e práticas da magia divina nos terreiros vai apresentar implicações variadas, como a formação de uma rede de terreiros interligadas e o aparecimento de grupos e representantes com o intuito de fortalecimento e unidade dentro da Umbanda. Veja, ele, num primeiro momento, ele traz a magia divina como sedimentação da Umbanda Sagrada. Mas essa magia divina vai ser tão significativa e ele a torna democrática e pública para tantos segmentos, principalmente dos umbandistas, através de livros, através de apresentação de palestras na internet e populacionalmente, que essa magia divina, por ela não ter o vínculo religioso, ela vai ter um significado para os novos umbandistas, inclusive de segmentos de outras ramificações, como a Umbanda Popular, a Umbanda Esotérica, a Umbanda Iniciática, a Umbanda Omolocô e outros grupos, a Umbanda de Pretos Velhos, ou seja, outros ramos da Umbanda, e inclusive
há indivíduos estudiosos da ciência da religião que não necessariamente umbandistas, esotéricos, kardecistas, católicos, até reformistas de igrejas reformistas, têm a abertura desse conhecimento através da magia divina, porque o objetivo de Rubens Saraceni, através da implantação dessa nova doutrina, magia divina, é trazer esse conhecimento não específico religioso, não vinculado à Umbanda, e muito menos à Umbanda sagrada, num primeiro momento, mas a todo um segmento humano que objetivava um conhecimento de magia, ou seja, a democratização da magia, dentro das expectativas, dentro da ritualística, ditada por seus guias espirituais. Então, a inserção dos cursos e práticas da magia divina nos terreiros vai apresentar implicações variadas, como a formação de uma rede de terreiros interligados. Então, vão se conectar terreiros, não apenas da Umbanda Sagrada, mas de outros segmentos que, por assimilação, por simpatia, vão se interligar à magia sagrada de Rubens Saraceni através da magia divina. O aparecimento de grupos e representantes com intuito de fortalecimento, inclusive da própria unidade da Umbanda. Diz a Carolina Capelli, na análise desse ramo de Umbanda, que a Umbanda de Saraceni, ela também vai trazer uma grande contribuição para a Umbanda, na medida em que ela democratiza, na medida em que ela busca aproximar os vários agrupamentos de Umbanda, porque uma das coisas que eu tenho percebido, agora que eu faço parte do CUEGO, que é o Conselho de Umbanda aqui do estado de Goiás, uma das coisas que eu tenho percebido é que os grupos são muito fechados, os vários ramos, eles não dialogam, né? E a magia divina, ela vai quebrar muito desses paradigmas. Tanto que, vale aqui como curiosidade, quando eu fiz o meu primeiro grau de magia divina, eu fiz numa casa de kardecista, aqui em Goiânia, que recepcionou a minha mestra, que veio de São Paulo, e lá era ministrado. Por quê? Porque não tinha o cunho religioso, era um cunho magístico. E como essa casa, ela não é bem uma casa kardecista, ela é uma casa mais eclética, né? De recepção de várias formas de expressões de ajuda, né? Mediúnicas. É a casa Mãe Maria, alguma coisa assim, ela fica ali no setor Crimeia Norte, parece que é esse nome. É uma casa diferente. Depois eu descubro, eu pego um nome, professor Signates. É uma casa que tem um fundamento kardecista, mas ela recebe grupos de ajuda, de atendimento, esses grupos holísticos, né? E ali foi ministrada esse primeiro grau. Então, a grande contribuição de Rubens, penso eu, na atualidade, para os estudiosos do esoterismo, para os estudiosos da magia, para os estudiosos dos vários segmentos religiosos, é essa contribuição que ela traz, né? Essa abertura. No entanto, ela é aberta, daqui a pouco eu vou mencionar um dado que a Carolina coloca, uma leitura que a Carolina faz, ao mesmo tempo que ela é democrática, ela ainda conserva segredos do ministério desses graus. Daqui a pouco eu já vou comentar. Então, esse esforço de doutrinação e padronização das práticas, essas práticas magísticas, né, ao lado da inserção de uma nova chave de resolução de conflitos, parece, então, oferecer pistas a respeito do próprio movimento umbandista contemporâneo, que é isso que eu tenho percebido. Os vários umbandistas, os vários agrupamentos umbandistas que eu tenho visitado,
muitos deles, os jovens que lá estão, porque têm chegado pessoas com nível cultural já mais elevado, já com uma graduação, uma pós-graduação, eles questionam o estudo, a necessidade do aprofundamento. Não são mais aqueles médiums ou aqueles simpatizantes da Umbanda que simplesmente vão e se encantam com uma incorporação. Eles querem saber o porquê de se usar dentro de um processo magístico, religioso de Umbanda. Por que um preto velho utiliza um cachimbo, porque utiliza o incenso, porque utiliza a arruda, porque utiliza a água, o fogo, a pólvora e assim por diante. Então, os jovens de hoje, as pessoas que hoje buscam a Umbanda e outros grupos afro-brasileiros, é a busca do conhecimento e não simplesmente pela encantação do processo magístico. Professor, você poderia passar o próximo, que é o 6. Passou, professor? Então, sim, mesmo mantendo diretrizes gerais, a transparência 6, professor. Mesmo mantendo diretrizes gerais, como, por exemplo, o culto aos orixás, porque Rubens, na sua Umbanda Sagrada, ele não se afasta, e a incorporação de espíritos, porque ele tem bem claro, e com o livro, com o livro, não, com a dissertação da Carolina, eu consegui entender com precisão essa diferenciação, porque num primeiro momento eu ficava meio confusa, porque a minha professora da magia divina, a minha mestra, ela não nos deu essa explicação, o porquê, qual a diferença da Umbanda Sagrada e da magia divina. Graças à análise desse texto, eu consegui fazer essa diferenciação. Então, mesmo mantendo Rubens, mantendo diretrizes gerais, como o culto dos orixás, a incorporação de espíritos, a Umbanda é uma religião que carrega, desde o seu nascimento, a natureza de ser plural, isso a gente sabe, porque, tendo em vista a chegada de vários grupos africanos, de vários segmentos da África, a aproximação com determinados segmentos colonizadores aqui do Brasil, seja no norte, no nordeste, no sul do país, no centro-oeste, elas tiveram conotações diferentes. Então, sendo uma Umbanda com várias ramificações, a natureza é plural, dado não somente por essa chegada, essa diferenciação, mas também que os pais de santo e mães de santos, filiados das diversas associações e correntes literárias umbandistas, recepcionam essas associações, mas, no entanto, não permitem a interferência da composição, da diretriz a ser seguida em cada casa umbandista. De Souza, essa religião tida como brasileira, não é? Por excelência, oferece uma diversidade de elementos simbólicos, discursivos e litúrgicos, porque isso a gente percebe em cada ramo das umbandas, que vão desde da tradicional origem negra, a umbanda popular, como essa que eu frequento, que é uma umbanda antes de Zélio, umbanda antiga, a mais recente onda espiritualista da New Age. Então, hoje nós temos umbandas que surgem após 1988, ou 1980, a umbanda esotérica, a umbanda iniciática e a nossa Umbanda Sagrada, que é objeto da nossa análise. Sim, alguém queria falar alguma coisa? Não? Professor Signatis, transparência 7. Sem a presença dos intelectuais que estabeleceram as normas que orientariam a nova religião, então, vem a Carolina nos dizer que sem a presença dos intelectuais, ou seja, aqueles que buscaram codificar a Umbanda, aqueles que buscaram legitimar a Umbanda, o seu reconhecimento legal, desde a chegada de Zélio em 1908, procurando lhe conferir um caráter de consistência e de coerência face à diversidade de rituais de origem afroexistentes, com certeza a Umbanda não existiria.
Sim, porque ela precisou de toda essa sustentação doutrinária, legal, para que ela se consolidasse, a despeito de sua instauração efetivada por meio da manifestação do caboclo Sete Encruzilhadas. Quando chega os Sete Encruzilhadas, através de Zélio Ferdinandes, né, e faz, então, uma releitura da Umbanda até então existente, porque ela já existia, mas não com a conotação, não com a legitimidade, a legalidade com que ela vem a se fundamentar a partir de Zélio. Professor, transparência 8. A década de 1990, que é quando o Rubens Saraceni, e aí quem fala é Comino. Quem é Comino? Comino vai ser, na atualidade, o grande percussor da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Vai ser dos primeiros adeptos e seguidores da Umbanda Sagrada. Comino hoje tem várias obras escritas, é aquele que vem a sedimentar o conhecimento de Rubens, né? A dar a sustentação doutrinária, a sustentação da escola de Rubens Saraceni. Então, a década de... É Comino que vai dizer isso. A década de 1990 vai marcar a abertura da internet, que vai facilitar a troca de informações e o encontro de irmãos umbandistas, irmãos do candomblé, irmãos do batuque, irmãos de vários segmentos afro-brasileiros. Então, a partir da internet, vai haver uma democratização e uma troca de conhecimentos monstruoso. O que antes era uma desconfiança, agora passa a ser uma certeza. O umbandista, como nós sabemos, é extremamente crítico. E, na maioria dos casos, tem dificuldade em enxergar o outro umbandista. Ou seja, sempre aquele aspecto da crítica. Não porque o meu segmento é o correto, não, porque essa Umbanda está saindo das matrizes africanas, está não se sustentando. Ou as novas Umbandas hoje, que vão ter características completamente embranquecidas, né? Que é objeto das nossas discussões aqui. O que antes era não, aqui, ó, tornou-se então evidente a tal da diversidade na religião. Então vai se perceber, graças à internet, essa grande diversidade na Umbanda, porque no passado, eu pelo menos imaginava que a Umbanda era uma coisa só. Eu jamais imaginei, morando no sul do país, como eu sou de lá, que a Umbanda teria tantas ramificações e tantos caminhos, tantas sustentações teóricas, doutrinárias, religiosas a ser seguida, né? Agora a maturidade, olha o que fala Comino hoje. Agora a maturidade nos tem levado a todos os umbandistas em busca da unidade. Ou seja, e isso já foi dito através de carta psicografada, que eu, inclusive, passo para os meus alunos, que de 1947 até 2047 seria o momento em que a Umbanda se legitimaria. E não apenas se legitimaria, ela se unificaria, haveria esse reconhecimento, e ele realmente está acontecendo. Hoje popularizamos o conhecimento, olha, popularizamos o conhecimento. Entendemos o que cada uma dessas ramificações traz e como ela pode assimilar outras teorizações de outros ramos. Hoje popularizamos o conhecimento e a informação na religião. Todos que se interessam sabem que há muita informação, conhecimento e campo de estudo dentro da própria Umbanda. Então, é um lugar de muita fertilidade doutrinária, né? Há um manancial de busca de conhecimento inegável. Professor, a transparência 9. A magia divina. Agora eu vou falar especificamente da escola iniciática, tá? Não da Umbanda Sagrada, porque tem que ficar bem diferenciado. Umbanda Sagrada,
traz todo o arcabouço umbandista, todos os aspectos religiosos. A magia divina traz os aspectos da magia iniciática, ou seja, a magia pura, sem qualquer interferência religiosa. A magia divina é uma doutrina iniciática, porque Rubens vai resgatar isso desses grupos esotéricos, desses grupos magísticos. Fundada por Rubens, autor de mais 60 livros, psicografado sobre Umbanda e magia divina, essa doutrina é lecionada atualmente em quase 300 terreiros de Umbanda. Para vocês verem o quanto a Umbanda sagrada se alastrou pelo país, principalmente pelo estado de São Paulo. Então, hoje, segundo a Carolina, ela é trabalhada em mais de 300 terreiros de Umbanda. Ensinada através de cursos, ou seja, a magia divina. É lógico, porque ela não só ela se alastra através da Umbanda Sagrada, que é esse ramo, mas ela também se coloca, porque ela é independente da magia religiosa, ou seja, do aspecto da Umbanda religiosa, ela, a magia divina, ela também pode trabalhar em outras casas de Umbanda, como a Umbanda popular, como eu já falei, a Umbanda iniciática, como até casas kardecistas, ela pode ser recepcionada. Por isso que a doutrinadora, por isso que a Carolina vai dizer que ela hoje, isso em 2017, ela está em mais de 300 terreiros de Umbanda. O estudo da magia divina. É ensinado através de cursos apoiados nos livros de sua autoria, Magia Divina. É uma doutrina que nasceu da Umbanda Sagrada, sim, claro, porque primeiro Rubens funda a Umbanda Sagrada, através de toda uma ritualística ancestral, religiosa, e a partir do seu guia espiritual, ele cria um segmento específico, a Magia Divina. Termo utilizado por Sarraceni para distinguir sua Umbanda das demais. Pelo que eu tenho lido, estudado das demais Umbandas, a Umbanda Sagrada é a única que trabalha um outro segmento magístico que não a Umbanda religiosa, né? A Umbanda Sagrada, que é a religiosa, é vista como uma Umbanda mais moderna. Sim, porque ela nasce no início dos anos 90. Criada no início da década de 90, já que faz uso de uma linguagem esotérica, porque ele vai sedimentar o seu sincretismo não através apenas daquele sincretismo tradicional do passado, mas também através de fundamentos de grupos hinduístas e outros segmentos magísticos, né? A Umbanda Sagrada, então, ela é uma Umbanda mais moderna, criada no início da década de 90, faz uso de uma linguagem esotérica, lançando mão de mandalas. Então, uma das grandes diferenciações é que a magia divina, ela possibilita ao seu aprendiz trabalhar não incorporado, veja que ele trabalha com conexão com a espiritualidade, mas ele não trabalha, em hipótese alguma, dentro de processos de incorporação. Ele utiliza ensinamentos transmitidos, ele recebe toda uma fundamentação, uma conexão espiritual, mas durante todo o processo, ele trabalha com mandalas, ele trabalha no seu domínio total, sem qualquer interferência espiritual. E dentro dessa magia divina, mandalas, respirações, meditações, ao lado dos guias espirituais de Umbanda e dos orixás. Claro, que se sabe que lá eles estão, mas eles não interferem nesse processo. Professor Signates, a transparência dessa. Sarraceni vai fundar o seu primeiro colégio de magia em 1999. Chegando nessa época, na sua escola, no seu colégio, a ter iniciado atualmente mais de 20 mil magos. E
Por que eu digo isso? Porque são pessoas, são indivíduos que são formados na magia, que não são apenas umbandistas, são esotéricos, são kardecistas, como eu disse, são católicos, são reformistas e até ateus, porque ela não trabalha dentro de um pressuposto religioso. Atualmente existem mais de 90 núcleos de magia divina, que são os locais onde se leciona, se instrui, se passa o conhecimento da magia divina. Esses locais, todos eles, assim como os sacerdotes que transmitem esse conhecimento, todos eles são cadastrados no Colégio de Tradição de Magia Divina. Não se admite que esse conhecimento de magia divina seja passado para terceiros sem o conhecimento da escola. Há todo um processo, há toda uma ritualística, e eles são extremamente rigorosos. Professora, a transparência 11. E aí a menina, a Carolina Capelli, vem demonstrando que dos 94 núcleos listados, isso em 2017, no site do Colégio de Tradição de Magia, 80 estão no estado de São Paulo, 43 na Grande São Paulo, 13 em Minas, isso em 2017. 3 em Minas, 2 no Paraná, 2 no Rio Grande do Sul, 2 no Rio de Janeiro, 3 em Santa Catarina e 2 em Portugal, Guilherme. Olha que maravilha. 2 em Portugal. Sua relação está no site do colégio, ou seja, se você abrir a internet e buscar Colégio de Tradição de Magia, lá ele tem todas as informações, e inclusive no site está aonde você encontra o núcleo mais próximo, ou seja, no Brasil inteiro nós temos núcleo de magia conferida aos seus sacerdotes, ou seja, os sacerdotes que se formam dentro da escola de Rubens Saraceni, eles só podem passar o conhecimento através da autorização do Colégio de Tradição de Magia. Inclusive, é oferecido, quando a gente começa o curso, eles fazem uma lista, o professor precisa passar essa listagem para o Colégio de Magia, eles fazem a carteirinha, no final de cada nível, nós recebemos o diploma, as autenticações, ou seja, todo o acompanhamento de cada aluno, de seu sacerdote, seu professor, é formatado pelo Colégio de Tradição de Magia. E esse conhecimento, ele não pode ser passado por internet. Vocês já viram, talvez, alguns livros do Rubens Saraceni, ele trata de vários livros, nos vários graus, magia das velas, magia do fogo, magia das pedras, magia dos anjos, magia dos cristais, e vai indo. Magia das ervas, que eu já falei, ou seja, são 77 graus. Ele veio a falecer, não escreveu todos os 77, mas na época que eu vi uma reportagem de Saraceni, ele já tinha o conhecimento de 48 graus, e que ele transmitia aos seus alunos, que por sua vez transmitem aos seus alunos, e assim por diante. Ou seja, é uma cadeia. E esse conhecimento, como eu disse, eu tive uma aluna que chegou para mim e disse assim: professor, eu comprei o livro Magia das Velas, eu vou tentar fazer as mandalas. Eu dei uma risada, eu digo, você não consegue. Por que não consegue? Porque a verdadeira magia, o conhecimento, não se passa no livro. Só se passa nas aulas presenciais. E um leigo, ele pode até fazer o processo de magia, mas ela não tem efeito. Por que ela não tem efeito? Porque diz a escola e diz os sacerdotes da escola que o conhecimento só é permitido quando o mago recebe o batismo no final de cada grau, ou seja, ele tem a permissão de trabalhar as mandalas, ou seja, a conexão espiritual, ou seja, abrem os portais. Mandalas é abertura de portal, veja que eu estou falando de magia, né? Então, sua relação está no site do colégio, já falamos sobre isso, ok. Professor, a transparência 12.
constituído um circuito muito maior, claro, porque essa foi a ideia do Rubens Saraceni, composto por 2 subconjuntos, que é o religioso, que vem através da Umbanda Sagrada, e o magístico através da magia divina. O circuito de Saraceni atrai adeptos e curiosos com perfis distintos daquele comumente atingidos pela Umbanda mais tradicional. Então, pela Umbanda tradicional, nós nos aproximaríamos apenas da Umbanda Sagrada. A Umbanda magística, perdão, a magia divina, ela vai dar essa maior abertura, inclusive permitindo a entrada de pessoas que são de outros segmentos religiosos ou não acreditam em absolutamente nada, porque acreditam na força do indivíduo, na força magística do ser. Neste sentido, como seu próprio contexto histórico sugere, a Umbanda nasce com o potencial duplo de produzir a possibilidade de religião sincrética, aí a Umbanda Sagrada, como também de carregar a possibilidade interna de se autogerir, de permitir produções de outras umbandas e de outras formas de se definir. Então, a Umbanda Sagrada, ela é uma religião sincrética, porque ela faz esse somatório do sincretismo do passado como do presente, inclusive trazendo esses segmentos que possibilitam a magia, como também carrega a possibilidade de se autogerir, produzindo outras umbandas e de outras formas de se definir. Ou seja, segundo Carolina Capelli, a Umbanda de Saraceni, a proposta que Saraceni traz é de que ela seja um processo dialético, ela seja um processo de transformação do indivíduo no seu crescimento, né? Não uma coisa estanque, parada no tempo, mas algo que evolua, tanto que esses vários graus de magia, né, da magia divina, elas estão aí, muitas ainda estão em processo de, quem sabe, um dia chegada até nós, porque talvez a espiritualidade não nos sinta com capacidade para o domínio desse conhecimento. Na Transparência 13, nós estamos mostrando uma festa de Ogum no templo da Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni. Então, veja um contingente humano que esse indivíduo vai aglutinar. Que poder, né, de aglutinação que ele tinha. Transparência 14. Durante a pesquisa sobre a magia divina, a pesquisadora, a Capelli, percebe um movimento análogo, que foi justamente aí que me fez buscar esse estudo. Ao mesmo tempo que a magia divina se torna visível, por causa dos seus livros, por causa da divulgação dos seus cursos, ela também é invisível. A partir da divulgação feita em rádios, jornais, internet, folders, né, com a intenção de atingir esse público, ela é aliada a um movimento de preservação, silêncio, e segredos que não podem ser revelados para não iniciados. É aquilo que eu disse para vocês. É muito interessante o estudo dessa magia divina. Tanto que algumas mandalas, nós lá no curso não podíamos tirar as fotos, para não divulgar para terceiros. Então, há toda uma preocupação por parte da escola de magia e de resguardo dos iniciados. E as orações, as vibrações, não digo orações, os mantras, né, que são trabalhados, são todos ditados ali entre nós, mas não são escritos. É tudo oralmente. Para quê? Para resguardar os segredos magísticos, dizem eles, né? Saraceni vem explicando o que é a Umbanda Sagrada e o que é a magia divina. Diz ele, copiado por Carolina Capelli, a vertente religiosa, que é a Umbanda Sagrada, auxilia os seres por meio da fé e dos guias e suas religiosidades, não importando qual é a crença seguida pelas pessoas.
Que é essa a grande contribuição da Umbanda através dos processos caritativos gratuitos que se faz à comunidade, não é? Essas entidades, os orixás, os pretos velhos, os caboclos, os boiadeiros, os baianos, os exus, essas entidades cuidam de todos os seres gerados por Deus, sendo que muitos dos nossos irmãos nunca, alguns deles, como os orixás, segundo a teorização bandista, e afro-brasileiras e africanas, né, nunca encarnaram, e seguem uma evolução chamada de vertical, porque nela não existe o deslocamento para o nosso plano material da vida. Já a vertente magística, que não é religiosa, caminha em paralelo com a vertente religiosa e auxilia os seres por meio de procedimentos magísticos aos quais as pessoas recorrem para a prática, solução de suas dificuldades. Ou seja, possibilitando ao aplicador da mandala, ao estudioso da magia divina, que possa auxiliar na doença, nas necessidades físicas, nas necessidades espirituais, indivíduos não necessariamente aglutinados, acoplados a uma vertente religiosa. Por isso que muitos segmentos, muitos indivíduos de outros segmentos religiosos se interessam pela magia divina, porque ela não obriga que o indivíduo se vincule à Umbanda e muito menos à Umbanda Sagrada. Professora, a 16 agora. Atualmente, a magia divina é disseminada através de cursos. Magia divina, tá? Que não tem nada a ver com a Umbanda Sagrada. De cursos distintos que têm duração em média de 4 meses, cada grau, cada um dos graus, com uma aula semanal de duração média de 2 horas. Menos de uma aula por semana, a Escola de Magia de São Paulo não permite. Os cursos são divididos em 3 momentos: aulas iniciais, teóricas, rituais de iniciação, que tem toda uma magia, que se constituem como a maior parte do curso, e aulas práticas, ou seja, a formatação das mandalas e a aplicação de mandalas para as mais variadas situações. Todos os cursos de magia divina seguem o material impresso de referência e de estudo fornecido por Rubens Saraceni. Todo o material que é disponibilizado para cada aluno que foi aluno de sacerdócio de Rubens Saraceni, e se não, dos seus alunos e de seus alunos e de seus alunos, seguem e se vinculam a esse mesmo material, e que é impossível de ser tirado xerox. Somente os sacerdotes possuem toda a apostila. Para cada aula é tirado um material X para que a gente assimile e estude através daquele material fornecido, com as apostilas que descrevem a metodologia dos rituais e das aulas teóricas fornecidas pelo Colégio de Tradição e Magia, e mais os livros. Em alguns livros de Saraceni, você observa algumas mandalas muito primárias. Outro dia eu estava trabalhando, recordando o meu material que eu tenho da magia das velas, ou magia do fogo, que é a primeira. Trabalhando esse material, eu peguei o livro de Rubens Saraceni, Magia das Velas, e fui fazer uma conotação. São muito simples as magias que ele coloca no livro, diferentemente do que acontece nas aulas práticas, nas aulas presenciais. Professor, a transparência 17. É importante também salientar que os cursos de magia divina foram iniciados por Saraceni, mas hoje contam com professores que foram seus alunos e que continuam a divulgar a magia divina. Entre eles, hoje, o principal aluno de Saraceni, o maior divulgador, como eu já falei, Ocumino, dando aulas para outros alunos, formando o que denominam uma egrégora. Então, hoje, nós temos uma egrégora
de magia divina, composta, num primeiro momento, em 2010, de 7.777 magos. Esta egrégora seria parte da missão que Rubens recebeu de seus magos instrutores, né? Então, ele recebeu em 2010, ele comemora, eu tenho a foto, mostro aí para vocês, que a Caroline Capelli colocou na dissertação, na transparência 18. Vejam que coisa magnífica. Esses 7.777 magos, percebem o número? Rubens Saraceni trabalha muito dentro da Umbanda Sagrada e da magia divina com os números, a numerologia. E com as mandalas, que é tudo um processo geométrico, né? Não sei se vocês sabem, hoje está se trabalhando muito com a geometria sagrada. Rubens já trabalhava nesse início de final de 1990, início de 2000. Então, olhem que coisa monstruosa. Percebam que esses turbantes que eles usam na cabeça significa as cores, cada grau de magia que o aluno, né, que busca esse conhecimento vai alcançando. Os que vestem o vermelho é a magia do fogo. Aí o azul, magia dos anjos, os dourados, acho que magia das pedras e tal. E cada nível, o turbante da cabeça vai ter uma coloração diferente. Magia divina, né? Assim, a professora Transparência 19. Assim como na Umbanda e no Espiritismo, por exemplo, os adeptos da magia divina acreditam estabelecerem contatos direto com seres não encarnados. Sim, porque nós fazemos a conexão com esses instrutores, esses mestres magísticos. Ou seja, que não compartilham do mundo material para a sua evolução e aprendizado. Porém, ao contrário dessas outras vertentes, que é a Umbanda e o Espiritismo, que trabalham a nível da incorporação, na magia divina não ocorre nenhuma forma de incorporação mediúnica ou psicográfica, tratando-se somente de variações delimitadas do ritual magístico transmitido por Saraceni. Ou seja, você trabalha dentro da ritualística magística e da ritualística transmitida por Saraceni. Diz os estudiosos da magia divina, e através de videntes, que existe todo um processo de magia no duplo, na outra visualização, que ao mesmo tempo que ela ocorre aqui no plano físico, ela também ocorre no plano espiritual, como acontece nas magias religiosas, né? Em que há incorporação, há todo um processo religioso magístico. Na magia divina isso não ocorre, mas aí são outros questionamentos. Professor, a transparência 20. Dessa forma, os magos podem atuar no cotidiano, realizando diversos trabalhos, sem que haja necessidade da interferência de uma entidade espiritual, ou seja, o guia espiritual, um preto velho, um caboclo, ou mesmo de todo o aparato religioso, da necessidade do congá, da egrégora, de uma casa religiosa, como um atalho para alcançar a divindade, fornecendo ao mago um empoderamento e um conhecimento antes não disponível. E é o que se fala, né? Conhecimento que possuíam os atlantes, os lemurianos, quando do conhecimento da magia. Eu, em alguns momentos, eu fico até um tanto assustada pelo conhecimento, né, que está sendo oferecido para nós. Acredito eu que a espiritualidade esteja nos testando. Qual é o nível de maturidade espiritual que tenhamos para assimilar esses conhecimentos. Acho que é um grande teste que estamos passando. Mas é algo meu, pessoal, né? Muito bem, professora, transparência 21.
Os cursos de magia oferecem ao terreiro a possibilidade de entrada de recursos para financiar os trabalhos religiosos e manter o local. Essa é um segmento que está trazendo grandes possibilidades às casas de Umbanda, porque os senhores sabem que todos os trabalhos realizados pela Umbanda são caritativos e que não podem ser objetos de busca financeira, mas as casas precisam se sustentar. E os cursos de magia, por não terem esse vínculo religioso caritativo, o fornecimento desse conhecimento aos estudiosos da magia é cobrado, sim. Eu me questionava, né, a respeito, por não delimitar bem o que seria a Umbanda Sagrada e Magia Divina. Hoje, depois da leitura que fiz do trabalho muito interessante da Carolina Capelli, a respeito do tema, ela é quem é essa menina, Carolina Capelli? Por que ela fez a dissertação? Ela é uma estudiosa da Umbanda Sagrada e da Magia Divina, ela é uma estudiosa desse segmento. Então, ela vem trazer essa grande contribuição, principalmente para mim, que sou uma estudiosa, né, que gosto desses conhecimentos e ainda não dominava esse tema. Os cursos de magia, por serem cobrados, são muitas vezes um recurso que os terreiros, e a gente percebe que, infelizmente, muitas das casas de Umbanda ainda estão no fundo de casas residenciais, ainda tem muitas dificuldades pelo grande trabalho caritativo que fazem, principalmente para um segmento social tão prejudicado, tão acanhado como é esse, que é atendido pelas umbandas religiosas. Professor A22. De modo geral, a magia divina demarca a Umbanda Sagrada, a Umbanda de Sarracene, segundo a Capelli. E é correto essa escrita dela. Apoiada em uma retórica holística e esotérica, porque não esqueçam que a Umbanda Sagrada ela surge no início de 1990, com toda uma releitura do que seja as novas teorias e escolas holísticas e esotéricas. Ela vai se distinguir das outras correntes de Umbanda, ganhando um espaço, um circuito extenso, mesmo porque a nossa juventude, os jovens de hoje, não querem, não aceitam uma ritualística tão arquética como é as umbandas tradicionais. Disseminada entre os religiosos e também entre os simpatizantes da Umbanda, a Umbanda, a Magia Divina, acolhe aqueles que não aderem a uma disciplina mais rigorosa e de pertencimento a um terreiro específico. Então, ela abre possibilidade, como nós já dissemos, de que outros indivíduos que não da Umbanda, que do esoterismo, do kardecismo, das igrejas reformistas, que católicos, possam também ter o conhecimento e aprofundar o conhecimento numa magia divina, algo que existia no passado da nossa humanidade, mas que, não obstante, buscam alternativas mágico-religiosas para a vida, né? Então, aí são as nossas contribuições. E, em conclusão, professor, passe, por favor, a transparência 23. Eu apresento aqui a síntese das conclusões da Carolina Capelli. Então, vem elas nos dizer que a magia divina desempenha um papel de atração de adeptos de outros circuitos antes não alcançados pela Umbanda tradicional. E não só a possibilidade de estudar, porque o grande segmento, a grande preocupação dos jovens que chegam hoje nas nossas casas de Umbanda é o conhecimento. Todos eles nos questionam, buscam, eu quero saber por quê, quero saber entender o porquê. Eles não aceitam a coisa pronta. Tanto é, e aí me perdoem os colegas, eu vou entrar um pouquinho no aspecto religioso, sair um pouco do aspecto
da cientificidade, o aspecto sociológico, antropológico, os indivíduos que estão hoje na Umbanda, de forma geral, as incorporações, principalmente na Umbanda, tá? São incorporações semiconscientes. Isso possibilita a não mais generalização de que o médium é um simples cavalo. Ou seja, o médium é um partícipe de todo o processo de incorporação e de doutrinação daquele que busca o apoio na casa de Umbanda, como acontece no kardecismo, em que as incorporações são conscientes. Então, houve uma evolução por parte das Umbandas, né? Mas isso é coisa para discutir, talvez não aqui, mas em outros segmentos. Finalizando o que nos apresenta Caroline. Então, a magia divina, ela vai ter esse aspecto de século XX, século XXI, ou seja, uma atualização da Umbanda para os dias atuais. Tanto é que ele vem, o próprio Sarraceni diz que ela não é a Umbanda algo fechado, algo parado no tempo, mas que ela está nesse processo de evolução como a própria sociedade. A correlata formação dos cursos e a leitura dos livros, porque olhem a grande publicação de obras, não só de Sarraceni, como de Comino e de outros jovens que estão escrevendo sobre a Umbanda e religiões afro-brasileiras, a correlata formação de cursos, a leitura dos livros, a própria internet, torna e faz com que o umbandista tenha uma percepção do que é a sua religião e da importância da sua religião dentro do arcabouço social, né? Fortalecendo dentro de toda uma formação de uma religiosidade que até então não existia, porque se imaginavam uma religião não reconhecida, não legalizada e de fundo de quintal, perseguida e com o não reconhecimento público, né? Então, essa é a grande contribuição que as umbandas atuais, a umbanda esotérica, a umbanda iniciática, a umbanda sagrada, vem a trazer para a nossa querida Umbanda. Professor, finalizando a transparência 24, nossa última transparência, conclui Carolina Capelli. Trata-se, pois, a magia divina de fruto. É um fruto que nasce de um contexto tenebroso do mercado religioso, composto prioritariamente por religiões que não só se opõem às religiões afrodescendentes, como também as perseguem. Se desde seu nascimento a Umbanda sofre preconceitos e se vê forçada sempre a desenvolver táticas de embranquecimento e defesa, a magia divina, que vem dar essa grande contribuição, é um movimento análogo à Umbanda Sagrada, localizada na cidade grande, ou seja, nos grandes centros, né? Em um contexto globalizado, completamente diferente dos centros escusos, né? No discurso avesso, mas na prática suscetível a toda sorte de preconceitos e de lutas. Então, na leitura de Carolina, a Umbanda Sagrada, ela é, assim como a magia divina, ela desempenha um papel de atração aos novos adeptos, aos novos curiosos da Umbanda e da magia, aglutinando, fortificando as umbandas, a aceitação das suas umbandas, das suas várias ramificações, das suas diferenciações, assim como acontece com o ser humano, assim como a sustentação dos cursos, leituras, na sedimentação desse conhecimento, dos processos magísticos que acontecem pela Umbanda e através da magia divina, e ela vem trazer, então, esse movimento análogo, é também essa possibilidade de democratização e não apenas de ajuda à sociedade
através do reconhecimento do homem como um ser transcendental e mágico, que não necessariamente precisa estar vinculado a toda uma egrégora religiosa para realizar um processo de cura, de sustentação, de ajuda àqueles indivíduos que estejam vacilantes na jornada terrena. Essa, então, será a grande contribuição da magia divina à sustentação das nossas umbandas. Finalizo, então, caros colegas, a apresentação da análise desse trabalho magistral, lindo trabalho, dessa garota Carolina Capelli, Entre a Luz e o Altar, a inserção da magia divina de Rubens Saraceni nos terreiros de Umbanda, especificamente nos terreiros, nas umbandas de São Paulo. Agradeço a contribuição de todos e gostaria de saber, agora é 17h48, né, professor Signates, se há alguma dúvida, alguém gostaria de contribuir questionando, ou os nossos queridos Tiago e Guilherme, que gostariam de contribuir na nossa apresentação. Eu acho que deve começar com ele, sem dúvida nenhuma. Estou impressionado, viu? Como a gente Obrigada, desconhece professor. esse mundo, né? Parabéns. Pois é, professor, eu fiquei assim, chocada, porque eu conhecia, mas eu não conhecia neste nível a grande importância, a grande significação de Rubens Saraceni para a Umbanda, para a aglutinação das várias Umbandas na atualidade. Então, o Tiago pediu para falar, vamos lá. Boa tarde. Professora Nilra, Boa parabéns tarde. pela apresentação. A senhora conseguiu Obrigada. sintetizar item por item, praticamente, do texto da Capelli. Eu já conhecia o Rubens Saraceni, porque eu já fiz alguns cursos no Instituto Cultural de Aruanda e com o próprio Alexandre Comino, não é? O Saraceni deixou dois grandes indivíduos como referência para a continuidade do seu trabalho. O primeiro deles é o Alexandre Comino, porque esses cursos todos iniciaram com a teologia de Umbanda. E ainda com o Saraceni vivo, o Alexandre Comino já ministrava os cursos. Ele praticamente assumiu e hoje eles têm uma grande empresa chamada Umbanda EAD. Né? Que eu até anotei aqui. No grupo deles, da Umbanda EAD, que eu estou, são 11 mil pessoas que fizeram cursos de um curso só. Eu até conversei esses dias com o Guilherme, que eu me preocupava muito com esse tipo de curso, porque eu pude perceber que, claro, é interessantíssimo a proposta da Umbanda Sagrada como uma vertente religiosa, né? Porém, eu me preocupo com o processo de umbandização de outros cultos. Uhum. Verdade. É um negócio que me preocupa. Sim, mas aí, veja bem a diferença, Tiago, que era a minha preocupação, quando ele propõe, diferente da Umbanda Sagrada, a magia divina não tem conotação. É claro que ele trabalha os tronos, é claro que ele trabalha as vertentes, os eixos, as 7 linhas da Umbanda, mas chega num determinado momento que você não tem essa conexão. Era essa a minha preocupação inicial, né? Como estudiosa da Umbanda, e a Umbanda popular, eu me perguntava, e até ao abrir as mandalas, eu me perguntava, será que eu não estou abrindo um portal religioso e estou indo para um outro segmento? E aí eu entendi, através desse trabalho da Carolina, a diferenciação, consegui perceber. Porque se você sabe trabalhar apenas sob a ótica da magia divina, não há problema nenhum, porque ela não questiona, claro que ela, num primeiro momento, ela vai te mostrar os tronos, e ela vai te dar uma significação das linhas vibracionais. Mas isso é linhas vibracionais da magia mesmo, que a Umbanda assimilou, mas não é propriedade da Umbanda. Não, sim, não, eu entendo. Assim, esse processo da umbandização, porque eles têm uma capilaridade muito grande.
A internet ela é fantástica para ter acesso. Por exemplo, o terreiro que eu frequento aqui, a minha mãe de santo, acho que não deve ter nem a terceira ou quarta série, então assim, eu precisei buscar outras informações. Afinal de contas, conscientemente, ela não conseguiria sanar algumas necessidades que eu possuía. Então, é interessante, é muito bom. Agora, eu me preocupo com outras regiões, como é que vai ficar esse processo? A mim parece preocupante a longo prazo, não para amanhã, mas daqui a 10, 15 anos, como esses outros cultos, essas outras práticas vão se O adaptar, que eu ou vão percebo, absorver, ou você vão... sabe o que que eu percebo? Você sabe Só um o que que instantinho, eu professora, só percebo? para eu concluir. Que, A minha preocupação, tá, não estou julgando certo ou errado, a minha percepção daqui a 10, 15 anos, como esses outros cultos que não têm essa estrutura institucional estabelecida, serão afetadas, para mais ou para menos. Eu não estou aqui emitindo valor, né? Agora, quanto ao curso de magia divina, esses dias eu estava lendo um trecho, já estou há um tempo com essas leituras sobre magia na antiguidade, o neopaganismo. Me pareceu, assim, de magia sagrada, de magia divina, eu não tenho muitas... Não tenho leituras individuais que eu fiz até dos livros de Saraceno, eu tenho alguns deles, na verdade, boa parte deles. Me parece uma nova manifestação, é uma manifestação mesmo, do paganismo. É como se uma das vertentes do neopaganismo, a mim parece bem próximo, sem emitir juízo de valor, tá? Mas no sentido de que o paganismo ele está aí, através da própria New Age, através do grupo Wicca, né? Ou Wicca, que já tem mais de 1 milhão de adeptos só nos Estados Unidos. Então, o paganismo ele não foi totalmente extirpado da sociedade pelo cristianismo ou pelo islamismo, e ele vem se manifestando, né? Ele está aí ressurgindo, emergindo de algumas áreas e se apresentando, parece-me, algumas vertentes religiosas. Assim, não tenho leitura para tal, isso aqui é só uma divagação minha, mas me parece que a magia divina do Saraceni traz muitos elementos desse neopaganismo. Então, esses comentários mesmo, que a minha preocupação com a umbandização a longo prazo, daqui a 10, sei lá, 10, 15 anos, como é que essas religiões que não têm essa institucionalização tão estabelecida vão se apresentar a partir dessa vertente que está de forma muito incisiva, penetrando todos os ramos, até pela égide de não ser especificamente de conversão, mas ela tem esse poder de infiltrar em outras práticas. E talvez essa magia divina seria também uma manifestação do neopaganismo, tá? é Europeu. algo a se Tá? pensar, né? É algo a se pensar, questionar. É ver o que vai acontecer daqui a 20 anos. Mesmo porque, eu não sei se vocês têm percebido, uma das coisas que os grandes estudiosos dos grupos religiosos, principalmente o mandista, afrodescendentes, têm colocado, que os jovens de hoje têm muito questionado a ritualística, né? Aquela formação, a hierarquização. Então, talvez seja a espiritualidade trazendo novas leituras, novas visualizações para esse novo segmento de indivíduos que estão nascendo aqui agora, né? Mas, não sei, é algo de divagação nossa. Quem mais teria alguma pergunta? Professor Signates? O Guilherme está com a mãozinha levantada. Ah, tá ótimo. Não vi, Guilherme, perdão, querido. Ah, que isso, professora. Professor, se o senhor quiser falar antes, por favor, fique à vontade. Não, não. Sobre esse assunto, eu estou aqui só para aprender. Eu não sabia que existia essa modalidade de Umbanda. E assim, o que me surpreende é que eu não apenas não sabia, como esse não saber envolve milhares de pessoas. Eu estou me sentindo ignorante da parada. Esse respeito. Fiquei aqui, só sabe que esse objeto de estudo, de pesquisa, me causa urticária, né?
Eu estava doido aqui, ouvindo a professora querendo falar. Eu fui desesperado. Eu Que imagino. ótimo. Que ótimo. Professora, eu teria muito, mas muito a falar, né? Não só na condição de pesquisador, mas na condição também de insider. Porque eu participei da construção, da constituição disso que hoje se conhece como Umbanda Sagrado, né? Da consolidação dessa tradição. A figura essa figura emblemática, né, do Saraceni, ela não pode ser, não tem como você concebê-la, compreendê-la, desvinculada da figura do Rivas Neto. É impressionante. Sim, porque ele cria dele, verdade. É uma coisa assim, eu não sei se eu diria que ele é cria, né? Talvez seja até difícil dizer quem é cria de quem. Tamanha simbiose entre esses dois personagens. É quase gêmeos siamês. Se colocasse do lado, sabe, era capaz de confundir. Não fisicamente, obviamente, mas com relação ao contexto histórico, social, cultural, econômico, religioso, político, enfim. Dois homens brancos, cis, héteros, paulistas, com a mesma idade, um de 50, outro de 51, e que na década de 90, com o surgimento da internet, vão se deparar com um grande dilema. E agora? Cai a internet, né, que nem uma bomba, pipoca a rede social, começam a se organizar diversos grupos de debate, tinha sala de bate-papo, todo mundo se lembra das salas do UOL, né? Os macumbeiros começaram a se organizar e criar a sala de debate de macumba. E o pau quebrava. Entendeu? Rapidamente surgiram, a gente fala tanto de milícia virtual, né? De militância virtual. Tinha os macumbeiros militantes virtual que faziam verdadeiras batalhas homéricas na disputa do mercado religioso, não somente em São Paulo, mas no Brasil. Eu participei de discussões assim que vocês não têm noção do grau de agressividade, né? Discussões que descambaram inclusive para violência física. Quando esses grupos se encontravam, numa das vezes, que a disputa era não só do mercado religioso, mas do mercado editorial. O Rivas Neto e o Saraceni disputaram o mercado editorial umbandista. E nessa disputa, o Saraceni, essa batalha, o Saraceni ganhou. O Saraceni é uma espécie de Chico Xavier da Umbanda. Pelo número de obras que publicou, é uma coisa, se comparado com os demais escritores umbandistas, ele é um concurso. Quantitativamente falando, não vou entrar na questão qualitativa, mas quantitativamente falando, ele publicou, o número de obras dele passou, entendeu? E com relação à questão da utilização das redes sociais para divulgação do seu conhecimento, da sua doutrina, daquilo que ele defendia, ele também saiu na frente. Porque a Umbanda EAD, como o Thiago falou, é uma potência. É uma potência. São milhares de pessoas que já fizeram esse curso. A capacidade de capilaridade, de difusão do conhecimento desse cara é uma coisa inacreditável, né? O mesmo alcance também tiveram as obras literárias dele. Você chegava nessas livrarias, Saraiva, etc., essas que quebraram, aí estão quebrando uma atrás da outra, obrigatoriamente você encontrava uma obra do Saraceni. Entendeu? Já as obras do Rivas Neto, não, já eram mais restritas. Até por uma opção estratégica que o Rivas, que não se demonstrou tão eficaz, tão feliz, que o Rivas Neto adotou. O Rivas Neto, no primeiro momento, para se legitimar enquanto sucessor do Mate Silva, ele publicou as obras dele pela mesma editora do Mate Silva, que era uma editora carioca, né, que era a Freitas Bastos, que não tinha o poder de divulgação que tinha as editoras do Saraceni. Enfim, parte dessa disputa também, né, compreendeu, na década de 90, a busca de legitimação institucional dos saberes umbandistas, por meio da criação da faculdade. Essa batalha o Saraceni perdeu. O Rivas Neto ganhou. Em 2003, o Rivas Neto consegue
o credenciamento, a autorização e o posterior reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura no primeiro e único do planeta curso de Teologia Umbandista. É criada a FTU, a Faculdade de Teologia Umbandista. O Saraceni não ficou para trás, criou a escola dele. Só que a escola dele nunca teve conhecimento do MEC, apesar de ele publicar em várias ocasiões que os cursos por ele ministrados tinham a mesma validade que o curso da FTU. Não tinham, juridicamente. Seguiu agora. Tinham, tá? Não tinham. E isso aí teve, inclusive, disputas, não só quem conseguia criar a primeira faculdade de teologia umbandista. O Saraceni disputou com o Rivas Neto e perdeu, o Rivas Neto saiu na frente. Teve uma disputa com relação à marca, ao registro da marca no INPI. Eles disputaram judicialmente quem seria o dono, quem poderia utilizar e explorar comercialmente a expressão teologia umbandista ou teologia de Umbanda. Né? Então, assim, tem diversos... eu poderia ficar aqui falando dias, contando histórias dos enfrentamentos que marcaram a disputa entre a disputa do mercado religioso umbandista entre o Rivas Neto e o gente, até a entidade, até o mentor espiritual é o mesmo, o Caboclo de Sete Espadas. Né? Então, assim, é uma coisa... As obras do Rivas Neto são todas psicografadas, né? A protossíntese cósmica, Umbanda, o Elo Perdido, Lições Básicas de Umbanda, enfim, são todas psicografadas pelo Caboclo de Sete Espadas. Então, até isso era motivo de disputa. Quem é que realmente recebia a entidade e por meio de quem que a entidade falava. Né? Tem muita coisa, e teve disputa com relação a um Conselho Federal de Umbanda, porque quando o Rivas Neto consegue criar a Faculdade de Teologia Umbandista, ou seja, se você tem um teólogo umbandista, um profissional teólogo umbandista, né, vamos criar um órgão de classe agora. Né? E aí começou uma movimentação para poder criar um conselho federal de umbandista, de Umbanda, de teólogos umbandistas, entendeu? Aí o Saraceni caiu matando, dizendo que, na verdade, o que o Rivas Neto estava querendo era dominar a Umbanda e sair cobrando mensalidade de todo mundo, quando, na verdade, tanto o projeto do Saraceni quanto o projeto do Rivas Neto são projetos de codificação umbandista. São projetos de codificação, eles queriam codificar, eles queriam ser o Papa da Umbanda. Essa é a minha leitura. Essa é a minha leitura. Né? É disputa clássica de domínio do mercado, de competição. Né? Então, assim, nessa batalha, nessa guerra fratricida, e aí a macumba comeu solta, hein, professor Luiz? A macumba comeu solta dos dois lados. Eu posso contar para o senhor. Nessa guerra fratricida, né, o Rivas Neto ganhou algumas batalhas, o Saraceni ganhou outras. Né? Hoje, em termos de quantitativos, eu posso dizer para o senhor, o Saraceni, enquanto o Rivas Neto está concentrado em São Paulo e no litoral de São Paulo, em Itanhaém, sobretudo, né, o Saraceni está pulverizado, espalhado pelo Brasil e também pelo exterior. Né? E uma das coisas básicas assim, que permitiu isso, né, foi o entendimento do Rivas Neto de que formação tem que ser no interior do terreiro. Né? Curso pela internet não pode ter caráter formativo, mas somente informativo. Né? Enquanto que o Saraceni não. Ao contrário, entendia que era possível, sim, formar pessoas por meio da internet. E esse foi o grande diferencial, né, que se estabeleceu já na década de 90 e que hoje criou esse abismo, né, quantitativamente falando, entre os seguidores da Umbanda Sagrada do Saraceni e os seguidores da Umbanda Esotérica do Rivas Neto. Né? Mas já falei demais, por favor. Senão eu vou ficar falando aqui com até história para contar até. Obrigado. Parabéns, professor Nioro. Obrigada, querido. Não, o Saraceni, ele vai se formar, ele vai penetrar na Umbanda através de Rivas Neto, né?
Ele vai através do centro espírita, espiritualista de Ribas Neto, é que ele vai se formar na Umbanda. Então, por isso que eu disse, ele é uma cria do Ribas Neto. E são dois segmentos que vão se enfrentar, não é? A Ribas Neto e Rubens Saraceni. Mas vamos passar a palavra para Elias. Eu estou assim, achando interessantíssimo essa narrativa sua, Nilra, ela é muito boa, porque mostra que como que o fenômeno religioso ele é muito parecido em todos os segmentos, né? É muito interessante, em todos os detalhes que a gente analisa, assim, é muito parecido, porque a minha referência, sendo o campo espírita, a gente percebe a mesma, assim, alguns elementos, alguns padrões comuns se repetindo. Os mesmos embates, não é, professor? Os mesmos embates, a mesma apropriação, vamos dizer assim, não sei se nem isso dá para dizer, a mesma apropriação capitalista para dentro da religião, né? Isso. Então, assim, é muito interessante de perceber isso. Eu confesso que para mim também está sendo uma surpresa, não sei se do tamanho dos signados aí, né? Mas para mim também está sendo uma surpresa muito grande, porque eu imaginava assim, um mundo totalmente diferente para essas coisas. E a gente vê que, na verdade, o fenômeno religioso é muito parecido, né? Então, eu até fiz uma palestra no Centro Espírita aqui segunda-feira, que eu falei um negócio lá durante a palestra, depois eu até falei assim, gente, tem que ter um cuidado danado para não chocar as pessoas, né? Quando eu falei que toda religião é humana, todo movimento religioso é humano, e que o espiritismo também não ficava fora disso, né? Porque toda religião se pretende sagrada, toda religião se pretende uma revelação espiritual. Aí eu estava verificando como que a Umbanda Sagrada, a magia divina aqui também, todos eles se colocam como revelações espirituais para a humanidade, para abrir um novo caminho, descortinar um novo horizonte, trazer uma nova verdade para os homens. Então, assim, é muito interessante como que todas têm esses mesmos padrões, né? E eu acho isso muito curioso, sabe? E a hora que você trouxe aí, né, aquela questão dos 7.777 magos, né? E aí eu fico olhando assim, gente, é muito interessante. Ainda hoje eu estava vendo, até anotei aqui, porque eu quero usar isso depois, nos canais espíritas aí, eu estava olhando aqui um canal aí que traz eu esqueci de anotar qual que é o canal, né? Mas um canal que fala Os Tempos São Chegados, uma palestra do Haroldo Dutra, tem 55 mil visualizações, assim, rapidinho, né? O outro, A Grande Fraternidade Branca, do Laércio, sei lá o quê, né? 222 mil visualizações, né? O Declínio de Atlântida, e não sei o que lá mesmo, né? Aí eu observei mais 13 mil visualizações. Então, assim, é muito interessante, sabe? Até que a internet agora abre esses caminhos, e aí eu vejo assim, a Atlântida deixou de ser um recurso didático do Platão e passou a ter uma existência real, né? Porque a Atlântida é muito interessante. O Platão, eu acho que se ele chegasse aqui hoje, ele ia ficar chocado, falava, gente, né, de onde tiraram que eu falei isso, né? Porque a Atlântida, para ele, é um recurso didático para falar de uma determinada sociedade e discutir política, né? Aí as pessoas já estão inventando onde é que ela se localiza e tentando achar a Atlântida perdida, e aí isso vira, até o livro do Emmanuel traz isso, A Caminho da Luz, né? Então você fica olhando essas coisas e fala, gente, é muito interessante você perceber como é que o fenômeno religioso acontece, né? E se coloca para a gente, enquanto seres humanos, enquanto sociedade. E se coloca, não, é a gente que coloca ele, né? É a gente que modela ele, né? De que maneira que a gente modela esse fenômeno religioso. É muito interessante, eu estou muito surpreso. Muito obrigado pela sua excelente contribuição. Obrigada, professor. Tiago. Pessoal, vamos sintetizar para a gente encaminhar para o encerramento, tá? Já está pelas 18 horas. Nós estamos vivendo já a quarta revolução industrial a partir de 2014, né, com o processo da tecnologia a partir dos carros, que se estende ao sistema agrícola. Em resumo, a quarta revolução industrial começa no campo, né, com a produção mesmo dos insumos, e esse processo é todo tecnológico, é todo automatizado, seja pela fábrica, seja pelo sistema bancário, seja pela Big Data, até chegar ao consumidor final, e esse consumidor final vai ser depois acompanhado pela empresa e vira um ciclo completo. Então, o mercado hoje funciona assim, desde os nossos gostos, que a gente vai querer comprar,
já temos as redes sociais através dos algoritmos nos condicionando. O sacerdócio está no mesmo sistema de todos eles. Existe o templo evangélico, umbandista, católico. Para se manter no mercado, o sacerdote tem que fazer esse exercício da quarta revolução industrial. Ele tem um templo, ou seja, ele produz a fé e produz o fiel. Ele vai para a rede social, as contribuições estão associadas à Big Data, a taxa bancária, a transferência, está tudo aí bonitinho. Ele tem a página na internet. Depois, na rede social, ele começa a fazer sucesso para conseguir mais fiel para esse mercado dele se manter vivo. Com esse mercado vivo, ele vai começar a oferecer cursos, né? Através desses cursos, ele tem livro, de modo que ele vende o curso, ele vende o livro, ele enche a igreja, estabelece a fé, geralmente traz uma novidade. Então, o sistema religioso hoje, ele está exatamente igual ao processo de produção capitalista do mercado. Eu não vou entrar em todos os pilares aqui para não me alongar, mas só para a gente fazer essa associação, é idêntico, né? E depois fideliza. Porque tanto os cursos do Rubens Saracen, através dos seus discípulos, ele só ganhou, de fato, o Rivas Neto por conta de Alexandre Comino e Rodrigo Queiroz, que levaram à frente, né? O Rodrigo Queiroz é o grande mentor da parte virtual do trabalho de Saracen. Ele colocou fisicamente real o processo, né? E o Alexandre Comino é o grande agariador de fiéis. Então, hoje o religioso, para se manter, ele tem que estar nesse sistema da quarta revolução industrial. Aí você vai ter o exemplo dos padres. Aí em Goiânia temos o padre Marcos Rogério, que faz esse fenômeno. Os mais conhecidos, temos aí o Marcelo Rossi e todos os outros. Também temos pastores, temos outras referências. Todos os religiosos estão nesse sistema. Tem seu templo, depois vai para a internet, depois volta para o templo e vende. Resumo de tudo é vender, seja o curso ou o livro. Claro, a fé está ali por debaixo, né? Como um processo. Agora, até onde esta fé é verdadeira, não me cabe julgar. Mas no resultado final é a venda, é o mercado. Era só essa observação. Com competição e tudo. Mas a gente não pode reduzir o fenômeno religioso a isso, né, Thiago? Tem Não, mas é isso, interessante, a semelhança. Isso movimenta as pessoas. A gente sabe que o interesse material, que o interesse financeiro, o dinheiro movimenta as pessoas. A coisa mais importante o lugar mais importante da alma está à esquerda do peito, né? É o bolso. E a gente sabe como isso é forte. Agora, às vezes eu vejo determinados discursos sobre as igrejas neopentecostais, onde a lógica da prosperidade material ela é um elemento simbólico importante, e às vezes a gente tende a efetuar um juízo que reduz o religioso a esse interesse, e aí a gente se equivoca, né? Esse interesse faz parte, ele é forte, mas o religioso é mais do que isso. Ô, Signades, deixa eu só fazer uma observação. Eu, pelo menos assim, na minha intenção, não é associar ao econômico, ao religioso. Não, eu sei, eu só quis colocar uma vírgula nisso para a gente... Tá. Mas identificar assim, as semelhanças e como que há uma repetição de padrões, né? É só nesse sentido que eu acho interessante, né? Porque eu concordo, eu sou profundamente religioso, eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Mas eu acho interessante perceber como que esses padrões se repetem. Agora, Elias, é histórico. O crescimento dos movimentos religiosos em toda a história se deu também por um suporte material, um suporte econômico muito forte. A Igreja Católica cresceu assim. Protestantismo. O protestantismo cresce assim. O protestantismo é o espírito do capitalismo, né? O espiritismo brasileiro. Ele só cresceu quando a FEB conseguiu pegar a mina de ouro dos livros do Chico Xavier. Dos livros do Chico Xavier. Então, assim, construiu uma grande editora e criou condições materiais para que se constituísse uma hegemonia. Desse bases para que as pessoas se dedicassem.
tivessem respaldo para trabalhar. Isso é assim. E esses impérios religiosos, eles crescem e eles decaem. Né? O império editorial da FEB está numa crise crescente. Os pastores neopentecostais, o apóstolo Valdomiro, por exemplo, está em crise, está falindo. Está falindo. Agora, essas coisas vão e vêm, essas coisas vão e voltam. E é singular. E agora, a religiosidade humana continua. Isso. A religiosidade humana, aquilo que movimenta as pessoas pobres na direção desses templos, na direção dessas práticas, é algo muito mais substancial do que isso. A igreja do pastor Valdomiro está falindo, não significa que ele esteja, né? Desculpa, só observação. Porque a dívida está no CNPJ, a que está anunciada. Não, mas ele tá envolvido com processos. Tá. Penhora os bens, né? Eu penso assim, professor, só uma participação dessa última claro, parte. Em geral, as grandes empresas, quando elas falem, os donos, se são espertos, saem ricos. Aliás, às vezes elas falam exatamente por causa disso. Né? Exato. Mas pode falar, Luciano. Não, a observação era essa, quando você coloca. Assim como em qualquer outras frentes de mercado, o mercado religioso ele é muito forte, né? E ele é muito evidente também. Uhum. E na medida que ele caminha para os processos de expansão, a expansão passa pela lógica de mercado. É inevitável passar. Agora, fazer essa análise de uma forma mais não generalista, eu acho que é essencial, porque tem aqueles líderes que se deslocam disso e que rompem com isso, há aqueles seguidores que se deslocam disso e rompem com isso, há aqueles que não percebem isso e se mantêm no ciclo, achando que estão fora disso, mas não estão. Né? Então, é um mundo extremamente complexo que a gente vive, mas que formata, de certa forma, a nossa sociedade. Né? Porque traz consigo o dogmatismo, né? traz consigo as verdades absolutas pelas quais regem a conduta humana, né? Ou pelo menos as condutas humanas daqueles do grupo a quem eles pertencem. E isso, obviamente, é um prato cheio para quem tem outras zonas de interesse ou quem se perdem no caminho. E assim, é claro que o que se torna mais evidente é aquilo que se vê, mas é importante a gente ressaltar aquilo que a gente não consegue ver, ou aqueles que a gente não consegue perceber, que não se engendram dentro desse universo mercadológico, e por não se engendrarem e não se absolutizarem dentro desse mundo, desse universo, dessas ferramentas, a gente tem mais dificuldade em percebê-los e perceber a própria existência deles, né? E aí entra o grande desafio nosso como pesquisador, né? Também conseguir discernir dentro desse universo que é tão perceptível, que a gente está tão imerso nas percepções, né? Naquilo que a gente pode ver, medir, tocar, observar pelas mídias sociais, observar pelas formas de comunicação das quais elas se expressam, esses grupos religiosos se expressam, e não percebemos muitas vezes que existe um grupo que está silenciado, muitas vezes justamente por não querer se pertencer ou se igualar a esses mesmos métodos, não porque talvez esses métodos não sejam legítimos, mas o uso dele tem sido tanto absorvido e encarado como dessa forma distorcida, que eles não querem se equiparar a isso. E a gente se lançar esse olhar crítico e encontrar esses grupos e discernir esses grupos nesse meio, talvez também seja um grande desafio para nós todos, né? Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. Obrigado pela sua fala, Luciano, que eu acho que fantástico, sabe? A gente aqui, eu acho que nós somos um grupinho reacionário nesse sentido, né? A gente está tentando fazer uma contracorrente
de pelo menos compreender por uma outra ótica. Eu acho fantástico. Muito obrigado pela lembrança. Gente, paz, saúde e alegria de viver. Alessandro, Nilra, obrigado a você, querida. Obrigado mesmo, parabéns. Obrigada, professor. Parabéns, Nilra. Eu vou interromper Obrigada, a queridos. gravação. Obrigada, queridos.